Olá, irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo em mais um culto online, mais um culto com a Igreja da Fé do Brasil. Hoje é o nosso culto de ensinamento e para nós é uma alegria ter os irmãos conosco aqui para adorar o nome do Senhor. Bem, nós estamos aqui reunidos na Igreja da Fé aqui em Campanário e eu quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos irmãos aqui da igreja local. Amém? Quero mandar a paz do Senhor para você também, que está conosco hoje aqui, você aí no seu ministério, na sua congregação, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero começar o nosso culto fazendo uma leitura de um texto da palavra de Deus, e daqui a pouco nós estaremos louvando a Deus com dois hinos da harpa cristã. O hino primeiro e o hino de número 8, onde a palavra, o texto do hino diz que Jesus é o fiel amigo. Daqui a pouco nós estaremos louvando ao Senhor, já vai se preparando para adorar o nome do Senhor. O Salmo 127, ele nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem guardar insuficientes. Mas nós temos colocado a nossa confiança, temos colocado a nossa esperança no Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus ele venha nos abençoar nessa noite, venha abençoar a sua vida de uma forma tremenda e poderosa. Amém? Eu quero fazer uma oração com você, mais uma oração com você, pedindo a Deus que Deus nos abençoe nessa noite, neste culto online, onde nós aí adentramos aí a sua casa, queremos proferir uma palavra de bênção e de vitória para a tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus querido, eu quero entregar em tuas mãos este culto, entregar em tuas mãos a minha vida e a vida dos meus irmãos, ó Deus. Pai querido e santo, toma em tuas mãos a cada lar, a cada família, traga, meu Deus, renovo dos céus sobre o teu povo na noite de hoje. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoe as igrejas que estão reunidas nesta noite, fazendo também, ó Deus, uma transmissão, pregando a palavra por intermédio da internet, Senhor, que estão anunciando o Evangelho. Abençoe o teu povo que está reunido, meu Deus, aos adoradores que estão também prestando culto nas lives, ó Deus querido, nos abençoe. Eu quero pedir a tua unção sobre este lar, sobre esta casa, sobre o lar deste teu filho e desta tua filha. Derrama uma unção de renovo, de cura, de libertação, ó Pai. Sonda os corações, ó Deus, sonda, Pai querido, a alma de cada um e dá-nos vitória. Eu repreendo desde agora todo embaraço, todo impedimento, toda dificuldade. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que todo mal saia e tu dê a vitória ao teu povo em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. O hino primeiro da harpa cristã nos fala sobre chuva de graça. Graça é um favor que nós recebemos de Deus. É um favor que nós não merecemos e recebemos do Senhor por intermédio do sacrifício de Cristo no Calvário. Amém? Número 1. Glória a Deus. Inimigos da fortaleza, inimigos que são sem paz, chuvas de graça, chuvas pedimos a Deus, leva-nos cheias constantes, chuva por nossa luz, Cristo nos tem concedido.
Senhor amplamente, teu grande poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser, chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandamos chuvas constantes, chuvas do Consolador, faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor, chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia! Que venham chuvas constantes da graça do Senhor, chuvas de bênção sobre nós, sobre a sua vida. Nós sempre nos referimos ao momento de provação com a situação de quem vive um deserto, de quem está passando por um deserto. E neste deserto, só o nosso Deus pode fazer chover. Chuva da graça, chuva da bênção, chuva do renovo, a chuva da restauração. E esta chuva que eu peço a Deus que derrame sobre o seu lar, sobre a sua casa, nessa noite de hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que você, como bom soldado, está de pé nas trincheiras dessa guerra, está de pé aí na fronteira desta batalha, e eu tenho certeza de que Deus há de usar também a sua vida como uma voz profética, como uma voz de um verdadeiro atalaia, para falar acerca daquilo que Deus deseja falar conosco, amém? O hino de número 8, ele diz que Cristo Jesus, ele é o fiel amigo, e o hino vai dizer, ele só, somente ele, amém? Glória a Deus. Adore o nome do Senhor conosco. Cristo Jesus é fiel amigo, ele só, e nas fraquezas está comigo, ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia, ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia, ele só. Glória a Deus. Nós tivemos um probleminha aqui no nosso CD e nós vamos colocar um outro, né? É o CD? Amém. Nós colocamos um outro. Coloca o número 2, né? Saudosa lembrança, né? Coloca o número 2. É como se nós estivéssemos, né, irmãos, no culto à noite da igreja, né? O número 2 da harpa cristã. Veja se não é o CD, né? Se não tem nenhum risco no CD. Porque senão vai acontecer o mesmo. Sujeira? Esse tempo todo parado, né, irmãos? Quarentena, você com os equipamentos parados, eles vão acumulando sujeira, mas eles já estão resolvendo aqui. Para nós não repetirmos o mesmo hino, nós vamos adorar a Deus, então, com o hino de número 2 da harpa cristã. O número 2, que é Saudosa Lembrança.
Glória a Deus. Amém? Está bem riscado? Glória a Deus. Enquanto isso, os irmãos vão resolvendo ali, irmãos, eu vou ler aqui mais um verso da palavra de Deus. Salmo 120, que diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Ó Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Amém? A oração do salmista, o clamor do salmista, para que Deus o livrasse na hora da angústia, né? No momento da angústia. Por isso é muito importante, irmãos. Você, aqui ele diz no verso 2, livra a minha alma dos lábios mentirosos, né, irmãos? A gente, muitas vezes, irmãos, inclusive, é até bom comentar com os irmãos isso, você, igreja do Senhor que está do outro lado aí, né? Isso já aconteceu comigo, inclusive. Às vezes, irmãos, nós recebemos uma mensagem via WhatsApp e acreditamos naquela mensagem. E nós queremos dividir, compartilhar, e muitas vezes a gente passa e a mensagem ela não é verdadeira. E alguém disse para nós: olha, irmão, aquilo que você passou, que você compartilhou, não é verdade, é fake, é o famoso fake news. Mas e quando a pessoa sabe que há uma mentira e fala algo contra alguém, aquilo que não sabe, para tentar destruir a vida, o lar, a família? E o salmista diz: Senhor, na minha angústia eu te clamei, me livra da língua enganadora. Que Deus possa nos livrar de todo engano nessa noite, amém? E o louvor é o 2 mesmo? Amém. Vamos adorar a Deus com o hino número 2 da harpa cristã. Glória a Deus. A saudosa lembrança. Aleluia. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor eu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, terminarei as muitas lutas de aqueles. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejei. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejei. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é o falar dessas grandezas daqui, que não será o gozar
a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ir. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Glória a Deus. Diz as Sagradas Escrituras que são formosos os pés dos que anunciam as boas novas, né? Estes que anunciam as boas novas somos nós, irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Somos nós, o povo de Deus, que anunciamos o evangelho, as boas novas do Senhor. Isso é muito importante. Existem várias maneiras de se pregar o evangelho. E existe um ensinamento para lideranças que diz o seguinte: a melhor forma de se liderar é pelo exemplo. A melhor maneira de se liderar é pelo testemunho. E existe uma frase que eu ouço desde garoto, e muitos atribuem a muitas pessoas essa frase, que é a seguinte: faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu te mandar, mas não olhe para as minhas ações. E nós sabemos que isso para o cristão, isso não serve. Para a igreja do Senhor isso não é possível, não é aceitável. É preciso que a igreja do Senhor faça, viva aquilo que está mandando que se façam. Portanto, meus irmãos, que você possa anunciar as boas novas em atitudes, em comportamento. É muito importante isso, irmãos. O cristão precisa ter uma identidade. É preciso que os homens olhem para você e percebam e vejam em você que ali está um servo de Deus, ali está uma serva do Senhor. É importante, irmãos, nós sabermos, existem pessoas que dizem que Deus só olha o nosso interior, que Deus só está preocupado com aquilo que está por dentro, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que, como nós cantamos há uns dias atrás, espírito, alma e corpo precisam ser consagrados a Deus, precisam ser dedicados a Deus, tem que ser usados como instrumento de adoração, de glorificação do nome do Senhor. Não pode ser só o que está por dentro, precisa ser o que está por fora. É preciso que nós tenhamos esse entendimento, esta visão, porque nós temos uma responsabilidade. Hoje o tema do nosso estudo bíblico é o dever do homem, os deveres do homem. Não estou falando dos deveres do cristão, não. Eu estou falando dos deveres do homem. Por quê? Porque o homem é uma criação divina, criação de Deus. Por mais que o homem não esteja na presença do Senhor, por mais que o homem não sirva a Deus, ele é criação de Deus. E Deus, quando cria, Deus concede a ele direitos, um dele como o dom, que é o dom da vida, a vida eterna, Deus dá a ele esse direito. Mas também cobra dele deveres, que ele precisa prestar conta a Deus. E isso é muito importante, amém? Daqui a pouco nós vamos ter os irmãos que já estão conosco, já participando já, daqui a pouco já vamos ter, né? Amém? Amém. Daqui a pouco vamos ter os irmãos que estão conosco participando, e com certeza a gente vai estar falando o nome de cada um. Irmãos, o tema de hoje que Deus nos propõe para compartilhar com você é esse tema: os deveres. Qual é o seu dever perante Deus? Qual é o seu dever perante a sua família? Qual é o seu dever perante a sociedade? Qual é o nosso dever? Porque nós não temos deveres apenas com igreja, como cristão, não. Os nossos deveres, muitas vezes, nossos deveres de cidadãos, ele é muito mais cobrado por Deus
do que o próprio dever cristão, dependendo da ocasião. Para isso, irmãos, para nós falarmos sobre isso, o nosso texto está na primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro, 1 Pedro, no capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo 2, do verso de número 13 ao número 17. Aqui na minha tradução, na minha Bíblia, diz: o bom procedimento do cristão. Para você ter um bom procedimento, proceder de forma que agrade a Deus e aos homens, você precisa obedecer deveres que lhe são impostos, deveres que são cobrados de nós. Isso é muito importante. Por exemplo, o que nós estamos fazendo, as igrejas aguardando o término da quarentena, fazendo culto online, isso é a igreja cumprindo o seu dever enquanto instituição. Isso é importante. Eu fico preocupado quando o cristão ele perde a razão e tenta espiritualizar tudo. Veja, irmãos, nós somos pentecostais, graças a Deus. Eu sou pentecostal, graças a Deus. E o pentecostal que é genuíno, quanto mais glória de Deus, quanto mais Deus na vida dele, quanto mais ele ouvir a voz de Deus, melhor para ele. Isso é importante. Mas não é porque somos pentecostais que nós vamos viver de forma alienada, não. Vamos cumprir e obedecer deveres. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, verso 12, na verdade, disse 13, mas o verso 12. O vosso procedimento entre os gentios seja correto. Veja, não é entre a igreja, entre os gentios, povo gentil. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, veja, testemunho, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade, preste bem atenção, toda autoridade humana, veja, não eclesiástica apenas, por causa do Senhor. Se obedece à autoridade humana, mas por causa de Deus. Quer ao rei como um soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amém? Honrai o rei. O rei aqui não é o rei Jesus, não. Honrai ao rei é a autoridade constituída naquela nação. E eu quero falar nessa noite sobre esse texto, como pano de fundo para a nossa noite de aprendermos a palavra de Deus. Deveres dos homens. Eu citei alguns, não sei se nós vamos poder falar de todos, mas eu vou ler com você. Dever de cidadão que você deve ter. Dever como empregador, como patrão. Você como um cristão deve obedecer esses deveres. Dever como empregado, tem que cumprir o seu dever também. Dever como irmãos em Cristo. Você tem que obedecer, tem que cumprir alguns deveres como irmão em Cristo. E o que é mais assim, um dever para com os teus inimigos, por incrível que pareça. Tem crente que ele lida com situações, ele cria inimigos, e ele leva mesmo, ele não quer nem saber
Ele leva como inimizade o coração cheio de sentimentos, cheio de mágoa, de raiva, e ele vai levando a vida e dá glória a Deus, aleluia, e vai tudo bem. Coração fechado, termina o culto, ele não olha para a cara do irmão, não comunga com o irmão, não tem comunhão com o irmão. Então vamos falar sobre isso nessa noite. Cidadãos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Esdras, lá no capítulo 7 e o verso 26, o livro de Esdras. Dever de um cristão, de um cidadão cristão. Capítulo 7, eu vou aqui, e o verso de número 26. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, certamente deve ser condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Ou seja, Deus cobrando de que houvesse, aqui no caso, observância da lei de Deus e da lei do rei. Independente, irmãos, independente, eu quero até aqui abrir um parênteses. A gente sabe que o púlpito não é lugar de falar de política, embora, irmãos, o cristão, a Bíblia, tenha um monte de referências acerca da política. E eu não vou entrar nesse contexto hoje aqui, mas o cristão ficar alienado a isso é um perigo. Porque a política, o que é a política? São as formas de se governar um povo. É a forma de se governar um povo. Então existem leis, limites. Então tem que haver um sistema político para governo. Isso é muito importante. A política, irmãos, não é uma palavra única. Por exemplo, a política interna da igreja é uma. A política interna de uma família é outra. É a forma como se governam. Então tem famílias, que o pai diz, não, aqui em casa os meus filhos só assistem televisão até às 10 da noite. Em outra família até às 11, outra família até meia-noite e assim por diante. É a política interna. Então eu estou abrindo esse parênteses aqui para dizer para você que o cristão, ele não só pode, como deve, com muita sabedoria, muita direção de Deus, ele entender o que é esse sistema político. E orar com sabedoria. Orar com sabedoria, E a gente vê aí os irmãos, tem cristão que apoia o governo atual, tem cristão que não apoia. E eu percebo que às vezes o apoiar, o desapoiar das pessoas, ele fica muito preso a uma fala. Eu tenho um princípio comigo, irmãos, você uma hora, mostrar nervosismo, eu procuro me policiar o máximo possível, mas tem pessoas que rapidamente ele fica nervoso, fala alguma coisa, depois ele vai lá e volta e diz, fulano, estava nervoso, me perdoa. E as falas, os momentos isolados, as pessoas pegam momentos isolados de uma fala e já dizem, não, aquela pessoa não presta porque falou aquilo. Então, irmãos, tenha muito cuidado. Tem um texto na Bíblia, eu não vou me lembrar agora, mas eu vou mais ou menos aqui para você entender, fazer uma explanação. Que é o pai que pede para o filho ir fazer algo. E o filho diz, já vou, pai. E não vai. E ele pede para o outro fazer, e o outro, como quem dissesse, não vou fazer, e acaba fazendo. E aí é uma explicação que Jesus dá, e para ensinar, porque tem aquele que mas que lá na frente ele vai mostrar na prática, e tem aquele que na prática tem boa intenção, mas no falar, no agir. Então seja cuidadoso nas suas avaliações, amém? Dever do cidadão, honrar e observar a lei de Deus e a lei dos homens, isso é muito importante. Eu vou contar para você, eu sei que tem obreiros assistindo. Por exemplo, o pastor, o ministro, ele tem na sua credencial, ele tem
a prerrogativa, ele tem a liberdade de ele entrar no hospital e fazer uma visita religiosa. Só que aquela lei que ele tem lá do artigo que é colocado na sua credencial, ela está subordinada à lei interna daquele hospital. Eu estou dizendo porque eu já vivi momentos assim, em que na hora que nós chegamos para uma visita, era um período determinado dentro do hospital, de se fazerem lá a limpeza de paciente, as trocas, e era um período que ali não se aceitava visita, porque era um período de transição, troca de acesso, troca de cama, troca disso, troca daquilo, e ali não era o momento adequado. E eu me lembro na ocasião que eu estava com a irmã dizendo, não, isso é coisa do diabo, porque todo mundo entra. Eu falei, não, irmã, calma, não é assim, calma. Não, porque nós temos que orar, porque isso, porque aquilo, e já leva para o lado espiritual, dizendo que era o demônio que não queria que nós entrássemos. E a chefe da enfermagem conversou comigo. E eu entendi, disse para ela, tudo bem, a gente, quando é que é o horário? Ia ser mais ou menos depois de 1h30. Como nós estávamos próximos, e nós retornamos, que não era tão distante, e eu disse para a irmã, a gente vem daqui a pouco. Quando é mais ou menos 1h30, a gente aparece aqui. Voltamos, fizemos a visita, fizemos a oração pela irmã, e deu tudo certo. Não adiantava querer ali, e a irmã já estava, não, porque macumbeiro entra, porque não sei o que ela entra. Tome cuidado, irmão. Seja observador da lei de Deus e dos homens. A Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Portanto, dever de cidadão, comportamento de cidadão. É tão triste, irmão, quando você vê cristão, crente, sendo motivo de escândalo. Eu nunca me esqueço, irmãos, hoje é culto de ensinamento, a gente tem toda a liberdade de compartilhar com os irmãos. Uma vez, uma irmã pediu oração. O esposo havia pedido oração para ela, o esposo não era crente. E o esposo pediu oração, disse para ela, quando você estiver lá no ciclo de oração, você peça lá às irmãs, ao pastor que orem, pelo um rapaz chamado, e deu o nome do rapaz. E por um outro também, por esse nome, deu outro nome. E a esposa perguntou, o que houve? Ela disse, eles se desentenderam na firma, lá na empresa, e um se atracou ao outro lá. E um era evangélico e o outro não. E aí eles separaram. E foi difícil segurar o rapaz, o outro conseguiram segurar. Mas o outro foi difícil para segurar ele. E eu falei, e a irmã disse assim, mas esposo, isso é o inimigo, estava furioso contra o irmão que era um evangélico. Aí o esposo disse, não, bem, aquele que estava difícil de segurar era o cristão. O outro rapaz estava tranquilo, eles não estavam conseguindo segurar o crente. Então, irmãos, nós temos que tomar um cuidado, porque muitas vezes, irmãos, nós nos achamos no direito de alguma coisa e causamos um grande escândalo ao evangelho de Jesus Cristo, amém? Dever de patrão, tem gente que está assistindo, que está conosco, se ainda não é, vai ser em nome de Jesus. Mas o patrão, irmão, é uma coisa que ele precisa saber, ele precisa colocar na mente dele. Tem patrão que parece que ele nunca foi empregado na vida. E o patrão cristão, ele tem uma obrigação, tem um dever para com o cidadão, a pessoa, o empregado, e para com Deus. O que a Bíblia vai dizer? Está lá no Antigo Testamento, Levíticos 19. Levíticos 19, dever do cristão, o patrão. Tem gente que ele se torna patrão, Deus dá a bênção para ele, e ele muitas vezes perde a bênção, porque como patrão foi péssimo. O verso 13 do capítulo 19 de Levíticos, diz assim, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará em teu poder até o dia seguinte. Veja só, irmão. Olha o que Deus determina. Aí o irmão é cristão, tem lá o funcionário, ele está com o dinheiro para pagar, a pessoa tem compromisso, ele está com o dinheiro no bolso, ele segura, e ele não paga, para tentar fazer algum tipo de transação. Isso incomoda a Deus, porque está na Bíblia, isso desagrada a Deus. Isso para Deus reprova.
e ele está descumprindo, é uma obrigação aqui, irmãos. Estavam dentro das leis, era Deus falando com o seu povo acerca de uma lei, dizendo, ó, você não vai atrasar o pagamento do teu funcionário, é uma determinação minha. Deuteronômio, ainda falando no texto similar a esse, Deuteronômio, capítulo 24, verso 15, que diz assim, no mesmo dia lhe pagarás o seu salário, para que o sol não se ponha sobre a dívida, pois ele é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e em ti haja pecado. Às vezes o irmão está lá, Deus preparou para ele é um empresário, um microempresário, ele começa a defraudar o seu funcionário. Ele começa a atrasar, muitas vezes propositadamente, muitas vezes desplicentemente. Tem lá um funcionário, sabe que é o dia de pagar? Ah, não, hoje não vou no banco, amanhã eu pago. E a pessoa está lá com compromisso, está lá com uma dívida. E o texto aqui ele é mais enfático, para que ele não clame e haja pecado em ti. Portanto, meu irmão, você que Deus lhe deu a condição de ser patrão, de ter alguém sobre, né, o seu comando, Deus te deu essa bênção, seja fiel. Eu conheço, tem uns irmãos aqui da igreja que trabalham, que às vezes contratam pessoas, que graças a Deus, né, irmãos aqui que são fiéis, muitas vezes tira do dele, fica ele sem para pagar o funcionário. Então aqui tem uns irmãos aqui, que tem essa condição, eu louvo a Deus por isso, pela vida desses irmãos, que abrem mão. Eu já trabalhei em pequenas empresas na minha juventude, e que eu percebia que o patrão, ele tinha, e no dia de pagar a gente, ele viajava, e voltava depois de uma semana, e todo mundo ficava lá, e o nosso pagamento, e o nosso vale. E esse não era cristão, mas eu conheço, alguns são cristãos, isso, irmãos, perante Deus, é pecado. Assim o texto está dizendo, para que não clame não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado, porque se a pessoa for clamar a Deus, Senhor, era para ele me pagar no dia 15, Senhor, e ele tinha lá e ele não me pagou, para Deus você está em pecado. Então, irmãos, é um dever do homem como patrão, servo de Deus ou não, precisa cumprir os seus deveres como patrão. E agora o dever do empregado. Eu costumo dizer, às vezes a gente está orientando alguém e diz, irmão, você que é trabalhador, empregado, você só vai dar valor na sua empresa se você se colocar no lugar do dono. Quando a gente não é o dono, a gente esbanja, estraga. Às vezes eu comentava com os meus filhos em casa, hoje a maioria já estão todos casados, e só sobrou só o Jonathan, e eu comentava com eles, ficavam no chuveiro por muito tempo, eu sei que tem muito pai aí que vai concordar comigo, no chuveiro muito tempo, gastando água, e quando você reclama, a mãe está reclamando, o pai está reclamando, mas depois que casam e vem o valor da conta de água, e vem o valor da conta de luz, eles começam a sentir no bolso. Assim é o empregado. O que a Bíblia vai dizer aqui sobre o dever do empregado? Provérbios 27, verso 18. Provérbios 27, verso 18. Diz assim: o que cuida da figueira comerá do seu fruto. O que zela pelo seu senhor será honrado. Presta bem atenção. Está falando, é como um agricultor que tomava conta de uma figueira. Ele ia se alimentar daquele fruto, ou seja, a empresa que você trabalha, irmão. Eu sei que você vai dizer, mas pastor, tem patrão que é roubador. Tem patrão que é injusto, tem patrão que oprime, mas faça a sua parte, porque você tem um dever, como cidadão, como cristão, como empregado, você tem um dever. E aí o texto completa,
o que zela pelo seu Senhor será honrado. A Bíblia diz, você conhece bem a história, que Neemias, ele era o copeiro do rei. E naquela época o costume era de que o copeiro experimentasse primeiramente do alimento. Neemias prova o vinho, ele prova o alimento, porque era de costume, de ser uma atitude de fidelidade. É muito triste, irmãos, é muito triste, que quando a pessoa deseja ter fidelidade ao seu patrão, não digo só na área material, quando quer honrar o seu patrão, ou na igreja, quer ser fiel ao seu pastor, honrar o seu pastor, ele tem dificuldade, porque as pessoas dizem que ele é puxa-saco, diz que ele está querendo se aparecer. Então, eu digo para você, a vida do pastor não é fácil, porque até as pessoas que desejam estar com ele, caminhando com ele ao lado, logo levantam ciúme de outras que não querem. Eu dizer aos pastores, aos amigos que estão ouvindo, logo no início da minha ordenação ao pastorado, no ano de 97, eu ouvi o pastor que veio lá do Espírito Santo, na época tinha igreja de Cariacica, e ele disse assim, antes de nós sermos ungidos, ele disse assim: irmãos, vocês vão encontrar dois tipos de pessoas ao longo da caminhada de vocês. Dois tipos de pessoas. Umas que vão pôr pedras no seu caminho, mas fiquem tranquilos, porque vão aparecer também aqueles que vão tirar as pedras do caminho. E eu quero crer que você é aquele que tira as pedras do caminho, que você é aquele que coopera sem medo algum, né? Às vezes a pessoa, ela não faz para o seu patrão, está lá o patrão, é o dono do estabelecimento, aí o empregado não está pembendo ninguém, e ele diz assim: eu vou arrumar, vou dar um jeito aqui, vou passar um pano, vou limpar. Aí os demais olham, olha lá, olha o puxa-saco do patrão, olha lá, ó, quer ganhar aumento. Isso é em qualquer área, na família. Se um filho, ele quer ser mais prestativo ao pai, ele pode despertar a inveja ou ciúme. Às vezes aquele não dá o tempo que deveria dar, não cumpre a sua missão como um parente próximo, e deixa a desejar, e quando faz, é mal interpretado. Então, nós temos um dever como empregado também. Você, servo de Deus, tem um dever como empregado. Às vezes a gente ora por pessoas, irmãos. Ô pastor, eu perdi o emprego, pastor, ora por mim. A gente fala, mas o que aconteceu? O inimigo ficou furioso, pessoas que não gostavam de mim. Mas aí quando você vai ver a história, vai conhecer a história a fundo, é aquela pessoa que eu não levo desaforo para casa. Se me mandar varrer, eu mando que ele varrer ele mesmo. Aí, irmão, não para em serviço nenhum. Por quê? Porque diz que tem o pavio curto. E aí, não há milagre que resolva. Porque você tem uma obrigação como empregado também. Você não vai ser ali um capacho, vai ter a sua dignidade, claro que vai. Mas naquilo que você puder ajudar. Aqui diz: o que zela pelo seu Senhor, este vai ser honrado. Então, zele pelo seu patrão, zele pela empresa que você trabalha. Você vai crescer juntamente com ela em nome de Jesus. Assim é a igreja do Senhor. Quando você honra o teu ministério, você honra a tua casa, porque é ali que você se alimenta, é ali que você recebe a bênção. Quando você honra a tua liderança, Deus honra você também. Você pode ter certeza disso, amém? Dever para com os irmãos em Cristo. Dever para com os irmãos em Cristo. A Bíblia diz assim: nisto conhecereis que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você tem uma dívida com o teu irmão, e esta dívida é de amor. E aí eu quero explicar isso bem para você, porque tem gente que confunde, né? Ele acha que amor é aceitar e dar um tapinha nas costas. Não. O amor, irmãos, eu quero até abrir mais uma vez um parêntese para dizer, muitas vezes a pessoa,
as pessoas vão muito por aquilo que se fala, com o que se ouve, né? Então vai lá é triste dizer isso, irmãos, porque não é com todos, mas tem alguns. Eu me lembro que numa certa ocasião, eu e a pastora Cristiane, a gente pastoreou uma igreja, tinha um casal, e que ficava, o meu chuchu para cá, o meu benzinho para cá, e o meu tio para cá, e não sei o que, todo mundo, Final das contas, irmãos, cada um para um canto, e na verdade tudo aquilo era... Então, muitas vezes o casal não fica de muita coisinha, o amigo também não fica muito grudado na casa, mas são as amizades sinceras, porque tem amor, né? Então você tem uma dívida, um dever para com teu irmão, o dever de amar o seu irmão. O que é amar? É aceitar tudo que ele faz? Não. Amar, muitas vezes, o amor ele é exposto quando você fala a verdade, porque você ama. Quando você diz a verdade para alguém, porque você ama, isso é muito importante. Então, o amor é um dever do cristão. Tem um texto aqui que eu gosto muito, que é Romanos, que tem gente que... São duas coisas que eu percebo na vida de muitos cristãos. É de associar a vida espiritual com a vida material, né, a vida financeira com a vida espiritual. Ele acha que uma não tem a ver com a outra. Ou melhor, ele acha que tem a ver quando é para ele receber. E não acha que tem a ver quando é para ele dar. Mas quando é para receber, né, é de Deus. Deus é poderoso. Mas quando é para dar, ele já diz, não, cada um se vira para lá e eu aqui com os meus problemas. O que eu quero ler com os irmãos é Romanos capítulo 5, verso 5, que fala da relação do poder de Deus, o Espírito Santo com os nossos sentimentos, né? E um deles é o amor. Aqui diz o seguinte: ora, a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, uma das ações do Espírito Santo sobre a vida do cristão é o amor. Um dos resultados, né, é o amor. Um dos resultados na vida do cristão é o amor. Isso é muito importante. Você ter essa expressão de sentimento que é um derivado da ação do Espírito Santo na sua vida. Quando a pessoa diz que ela é cheia do Espírito Santo, mas é uma pessoa muito rancorosa, muito arrogante, que custa perdoar, que custa, né, tem dificuldade, né, porque o pai que ama o filho, ele fica nervoso por um momento, corrige até o filho, mas logo ele já quer estar perto, ele quer abraçar, ele quer amá-lo. Por quê? Porque amor no seu coração. Amar não significa deixar de chamar a atenção ou de tomar alguma atitude, não, isso não é amor. Isso é emoção. Amor, o amor verdadeiro, é o amor que a Bíblia vai nos dizer que Deus é como o pai que corrige ao filho que ama. E aí o texto vai dizer assim: se estais sem a correção, sem a disciplina, da qual todos são participantes, você já não é mais filho, e é sim bastardo. Ou seja, aquele filho que não conhece o pai, que não tem pai. E quantas pessoas, irmãos, que em pretexto de dizer que estão vivendo na liberdade, eles vivem sem uma referência. Eles vivem, e isso é triste, irmãos, é muito triste. Porque muitas vezes, irmãos, você perde as bênçãos de Deus, porque você não aceita, tem dificuldade de aceitar alguém acima de você, de aceitar uma hierarquia, de aceitar alguém que está sob o comando, tem dificuldade. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que se você participa da correção, você é filho, porque o pai corrige ao filho que ama. Quando não há correção, não existe o pai que ama corrigindo, o filho vive uma vida dissoluta. E a Bíblia diz que é como o bastardo, é como aquele sem referência. Então, o amor que você precisa dar ao seu irmão, ele é proveniente de uma ação do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, é cheio do amor de Deus que foi derramado pelo Espírito Santo.
e você vai viver o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 acerca do amor? Tudo suporta, tudo padece, tudo crê, não suspeita mal, ele não se porta com leviandade, não é invejoso, não é cobiçoso. E tem pessoas, né, irmãos, que ele já é todo desconfiado. Ele está falando ali, alguém sentou para conversar ali, ele já disse, está falando de mim. Então, irmãos, eu vi um pastor dizendo uma coisa interessante. Ele falou, irmão, se você é um cristão bem resolvido, você não vai ser problema nem para você, nem para quem estiver perto de você. Mas tem cristãos, irmãos, que é só Deus na causa. Ele não é muito bem resolvido com as coisas. E tudo ele, porque não gostaram? O que falaram? Ele fica, o que foi? Está com a cara feia? Não gostou? Isso, aquilo. Quem nos ajuda a nos resolvermos é o Espírito Santo também. Que você receba uma porção do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Êxodo 23, verso 4, para mim concluir, irmãos, para nós terminarmos. Êxodo 23, o verso 4. Você tem um dever. Você tem um dever como patrão, como empregado, como cidadão. Tem um dever para com teu irmão, né? É triste, irmãos. Tem pessoas que às vezes ele tem mais comunhão com ímpio, do que com um irmão em Cristo. É porque o irmão fez aquilo e custa perdoar. Claro que você, né, tem os seus direitos, mas é muito importante, irmãos, você cumprir o seu dever de cristão. Capítulo 24, ou melhor, 23, né, de Êxodo 23, verso 4. Nos diz assim, veja só, você tem um dever até para com o teu inimigo, veja só. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Veja só, irmãos, isso faz parte das leis de justiça e misericórdia estabelecida por Deus. Camarada lá, meu inimigo declarado. Aí eu vi o animal dele aqui, o boi dele aqui, o jumento dele aqui. Então vou me vingar dele agora. Agora é a minha vingança. Às vezes, irmãos, eu percebo ao longo desses anos, isso acontece com uma certa frequência. Estou dizendo aqui agora como pastor, como ministro. Tem os pastores que poderão estar conosco assistindo, que vão se identificar com isso. Às vezes nós percebemos, e a situação do pastor não é simples, porque às vezes você precisa chamar a atenção de alguém por um comportamento inadequado. É a nossa missão, de conduzirmos a igreja e colocarmos os limites estabelecidos pela Bíblia, pelo Evangelho. Cabe a nós fazermos isso. E aí aquela pessoa pode não gostar daquilo. E muitas vezes, no meio do povo existe alguém que viveu a mesma situação, teve que ser chamado a atenção por algum motivo e também ficou chateado. Só que às vezes essas duas pessoas não tinham relação nenhuma. Mas quando acontecem esses fatos, eu percebo que as pessoas passam a se relacionar. E a pessoa chega perto da outra e diz, você está chateado, porque eu também estou. Aí começam a ter. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Eu creio que isso deva acontecer em outros setores, mas os pastores podem se identificar com isso também, de perceber. Mas a pessoa não tinha nem muita afinidade com a outra, mas por conta de uma situação, ele fica triste por alguma situação que ele precisou ser chamado a atenção, e às vezes ele acaba, quando você vê, ele está com nunca houve afinidade, amizade, passa a ter, porque agora eles têm algo em comum. Os dois estão chateados ou revoltados com a mesma pessoa ou com a mesma instituição. Em se tratando de relacionamentos interpessoais, isso é comum, é previsto de acontecer, né? E às vezes você não gostar que alguém aponte um defeito seu, um erro seu, e tem gente que sabe lidar com isso, mas tem aqueles que têm dificuldade de lidar com isso. E quando ele é exposto, chamado a atenção, ele talvez não diz nada, mas fica nervoso. E aí ele se torna inimigo.
Ele cria uma inimizade e se torna inimigo. E aí tem algumas pessoas que na primeira oportunidade que tiverem para se vingar daquilo, ele tenta fazer. Mas a Bíblia vai dizer que você tem um dever até com o seu inimigo. Eu digo para os irmãos, isso para nós pastores, aqui vai um puxão de orelha para nós pastores. Tem pastor que enquanto o irmão congrega com ele é uma bênção. Se o irmão sai e vai para um outro ministério, o irmão já não presta mais. Mas peraí, presta ou não presta? Então tem aqui eu vou fazer um exemplo aqui. Tem a minha equipe aqui, sonoplastia, né, a técnica aqui, os irmãos que estão ajudando. Aí se um dia ou depois, o irmão deseja ir para um outro ministério por algum motivo, não, hoje o Rodrigo é uma benção, o Rodrigo faz a parte de computação, a parte de som, o Tiago é uma benção, o Gabriel é uma benção. E aí amanhã o Rodrigo não está mais aqui. Não, o Rodrigo nunca prestou. Mas peraí, não prestava? Então vai aqui nós pastores, sejamos fiéis a Deus, fiéis aos que estão conosco, independente de concordarem ou não, porque a gente está aqui, o pastor está falando do membro, do irmão, e eu quero deixar bem claro aqui, que essa mensagem aqui, irmãos, ela vem para mim. Eu tenho o meu dever, eu devo amar o meu irmão, eu devo respeitá-lo, eu devo honrar o meu superior, eu devo honrar, e espero respeito também dos subordinados, porque nós tratamos, né, irmãos, com respeito devido, e espero também dos cidadãos, irmãos. Às vezes você vê crente, irmãos, em confusão e contenda, porque ele, como cidadão, não deu bom exemplo, e depois ele está na igreja, profetizando. Eu tenho um caso clássico, né, irmãos, na minha vizinhança, e a pessoa está lá depois cantando, e você vê uma situação que você fica abismado de ver. Portanto, irmãos, que no nome de Jesus Cristo, nessa noite, Deus te dê graça a mim, dê graça à igreja do Senhor, para cumprirmos os nossos deveres, os deveres do homem, do cidadão, do servo de Deus e da igreja do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A nossa hora já foi. Quero agradecer a Deus pela sua participação nessa noite, que você possa estar refletindo e meditando nessa palavra que compartilhamos com os irmãos, amém? Nós vamos receber dos nossos irmãos aqui, os participantes dessa noite, os que estão conosco, têm pedido de oração também. Nós vamos orar com você, orar por você, e com certeza a vitória vai ser certa em nome de Jesus Cristo, amém? Quinta-feira nós estaremos aqui. Eu espero poder estar mais uma vez com os irmãos. Se puder estar no ministério de louvor, vai estar. Se não, vai estar como na semana passada, uma parte, né, das minhas filhas, uma parte do ministério de louvor, que eu deixei bem claro aqui no dia que nós apresentamos aqui, né, irmãos, que era parte do ministério de louvor e parte eram as minhas filhas, né? Então, na quinta-feira nós vamos estar aqui adorando o nome do Senhor. Vamos ver se nós conseguimos, e vamos já adiantando os irmãos, né, que no sábado nós não estamos tendo live de sábado, né? Mas nesse sábado vai haver, e vai ser o ministério de louvor aqui da igreja local, o ministério Azaf, que vai estar conduzindo essa noite de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Você que gosta de adoração, de louvor, venha participar, você já está convidado já nesse sábado, uma live com o ministério Azaf, adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus, amém? Agora sim temos a lista ali, é que os irmãos eles fazem a lista, quando eles estão trazendo, aparece mais alguém, eles voltam lá, e assim vai. Se aparecer enquanto eu estiver lendo aqui, irmãos, vocês vão trazendo aqui, tá bom? Eu quero mandar paz, Senhor, para a nossa irmã Elisângela Benfica, a nossa irmã Nice, o Lucas Elias, a nossa irmã Diaconisa Carla, nosso irmão José Domingos, Walter Santos, a nossa irmã Graça Novaes, pastor João Carneiro, servo de Deus, Maria José Monteiro, nosso irmão Jonathan Santos, a nossa irmã Diaconisa Fernanda, Flaviana Ferreira, Idebrando Alves, a nossa irmã Eliana Ferreira, a nossa irmã Janete Saraiva, o nosso irmão Alexandre, que é cunhado do nosso irmão presbítero Luiz Carlos, lá de Atibaia, que Deus abençoe. Esses dias nós recebemos a notícia de que o Paulo já tinha operado, né, que já está se recuperando, que Deus abençoe a recuperação do Paulo, que é o padrasto do nosso irmão Luiz Carlos, presbítero Luiz Carlos, a nossa irmã Fernanda Rodrigues,
a nossa irmã Eliana Alves, a nossa irmã Nair. Nair, Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão João Batista, guerreira do Senhor. Nossa irmã Fernanda também, nosso irmão João. A nossa irmã Rosa de Jesus. Nosso irmão Bruno, nosso irmão Hernandes Silva. A Maria Madalena Fátima Silva. A Maria Madalena Oliveira de Souza. A Tia Santos, que é um nome, né, irmãos? Tem gente de fora participando conosco. Tia Santos. O Josilva, nosso irmão Josilva Souza, a nossa irmã Giovana Fonseca, a nossa irmã Lili Silva, nosso irmão Paulo Carvalho, cidade Ocidental, que é Goiás. Deus abençoe os irmãos ali de Goiás. Pastor José Aparecido, Bebedouros, nosso irmão pastora Valdelice, e a nossa irmã Kelly Adriano, nosso irmão João Salviano, nosso irmão Juan Alves, nosso irmão Douglas Silva, nosso irmão Mateus Henrique, a Mirelle Lopes, Amanda Rodrigues, o Carlos Marinato, Samuel Oliveira, a nossa irmã Cida do Luciano, a nossa irmã Diaconisa Galciane, nosso irmão Arlindo Araújo, a nossa irmã Vivian Martins. Que Deus abençoe os irmãos que estão conosco nessa noite. Amém. Nosso irmão Agostinho, ele é uma referência daqui da igreja de Jardim Campanar. Diácono Agostinho, servo de Deus, com toda a família que está assistindo. Se eu for citar todo mundo da família agora, eu vou passar a live toda. Que Deus abençoe todos os irmãos aqui, os daqui da igreja, nosso irmão Israel, nossa irmã Nice, toda a família, a Stephanie, a Tamires, irmão. Olha, se você precisar de bolo de festa, procura a nossa irmã Tamires. Que talento glorioso que tem a nossa irmã Tamires. Tem mais uma boleira talentosa também, que é a nossa irmã Silvina, mas eu vou dizer, aqui na região, a nossa irmã Carla também, aqui do nosso irmão Diácono Tiago, também uma boleira também. Precisou, irmão? É só você entrar em contato, amém? Esses dias eu estava assistindo, irmãos, as lives dos cantores, e tem live de cantor que tem mais propaganda do que cântico, né? Então eu vou até parar com a minha propaganda aqui. Irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Os pedidos de oração é pelo povo que está aqui ou está atrás? Está atrás, né? Pedido de oração, nossa irmã Ana Alves pede por ela e pela família. Nosso irmão Rodrigo pela cunhada, a Lineide, que está com a diabetes alta. Aline, tá. Aline, tá certo. Eu juntei aqui a Lineide, diabetes, e fui juntando. Aline, desculpa, irmãos. Diabetes alta. A nossa Manice pela família. A Cida do Luciano pela família. O irmão Josilva Souza pelo Brasil. Muito bem, irmão Josilva. Temos que orar pela nação brasileira. Eu disse aqui ainda há pouco, né, irmãos? Vamos tomar cuidado, né? Muitas vezes as pessoas fazem um julgamento, né? Se antecipam em um julgamento, às vezes por uma frase, por um momento isolado, vai pensando algumas coisas, vai querendo criar uma personalidade. Se encontra você num momento que você estava nervoso, em 2, 3 minutos que te viram nervoso, e avaliarem você por aquilo. Então vamos com muito cuidado, irmãos, para que nós sejamos sóbrios, que sejamos a igreja do Senhor de uma forma bastante clara, fazendo a nossa parte, amém? Se você quiser estender as mãos sobre o seu lar, sobre a sua casa, eu quero juntar a minha fé com a sua. Fazemos uma oração de vitória, uma oração de bênção. E você ore também pelo Brasil, pela nação brasileira, por todos os governantes da nossa nação, para que o principal alvo seja o Brasil. O principal alvo, igreja do Senhor, nós igreja, vamos entregar o Brasil nas mãos do Senhor, amém? Quero entregar também ao Ministério das Igrejas da Fé do Brasil, mandar a paz do Senhor para o pastor Edivaldo, pastor presidente do ministério, toda a família, pastor Elisete, a Sara, o Samuel, a nossa irmã Diaconisa Clotilde, que Deus abençoe o lar de cada um e o ministério das igrejas da fé do Brasil, e ao seu ministério também, você que está conosco, Deus te abençoe, as Assembleias de Deus, as igrejas co-irmãs aqui de Campanário, que Deus abençoe. Amém. A nossa irmã Diaconisa Glauciane pedindo oração pelo nosso irmão presbítero Edson, vamos incluí-lo na oração nesse momento também, crendo no poder da oração em nome de Jesus Cristo, amém? Meu Deus e meu Pai,
Criador dos céus e da terra, Deus querido, nós não queremos fazer apenas uma oração, como liturgia, como encerramento de um trabalho, mas queremos, meu Deus, fazer a oração que toque ao teu coração, ó Pai. Eu junto, meu Deus, a minha fé com a fé dos meus irmãos, uma fé viva, uma fé capaz de produzir milagres, uma fé capaz de produzir maravilhas, ó Deus. Nós tocamos as portas do céu com a nossa oração nesta noite, ó Pai querido, e entregamos em tuas mãos estas vidas, esses pedidos de oração que foram apresentados aqui, meu Pai, aos que estão enfermos, os que estão com a diabetes descontrolada, com a pressão arterial descontrolada, aqueles que estão tendo sintomas de febre, de dores no corpo, de dor de cabeça, de garganta inflamada. Meu Deus, coloca tuas mãos agora sobre a vida do teu filho e da tua filha. Entra dentro deste lar, dentro desta casa, toca neste teu filho, neste irmão, neste ancião, neste idoso, nesta criança, neste jovem, neste senhor, nesta senhora. Põe as tuas mãos agora, Deus querido, e no teu nome, Jesus, eu ordeno que todo mal, toda enfermidade saia e tu dê vitória em nome de Jesus Cristo. Vai repreendendo, meu Deus, o espírito maligno que tem causado depressão, pessoas que estão vivendo angustiadas, pessoas que não estão conseguindo dormir à noite. Põe as tuas mãos, Senhor, sobre a cabeça, sobre o corpo. Vai retirando toda ansiedade, toda preocupação, toda nuvem negra que estiver dentro desta casa. Eu repreendo e ordeno que todo mal saia em nome de Jesus Cristo. Tome em tuas mãos, ó Deus, a nação brasileira, Senhor. A tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que a tua igreja, meu Pai, esteja de pé no clamor, na oração, apresentando a ti, ao Brasil, as fronteiras da nação brasileira, os poderes legislativo, judiciário, executivo, a Câmara, o Senado, Senhor, aos ministros, ó Deus querido, que estão compondo, meu Pai, este governo. Toma em tuas mãos a vida do presidente da República, derrama o teu Espírito sobre a vida dele, livra ele dos laços, das armadilhas, e usa a vida dele como instrumento para conduzir a nação brasileira à tua presença, Pai. Todos os laços contra o Brasil, toda palavra contrária, meu Pai, ao crescimento desta nação, caia por terra nesta noite, e eu junto a minha fé com a fé dos meus irmãos para declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, que a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus. Assim nós cremos e assim nós oramos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe os irmãos. Obrigado por estar conosco nesta noite, quinta-feira, estaremos reunidos mais uma vez, e espero contar com você no nosso culto online, em nome de Jesus, amém? Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação esteja sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.